Bem, a gente hoje não vai tratar de curatela, é um instituto muito parecido com a tutela. A diferença realmente qual é? É os destinatários. A tutela, como nós sabemos, ela é para menores, pessoas já nascidas até 18 anos de idade. E a curatela a gente vai ver que ela vai pegar a parte, do nascituro, realmente o Instituto Protetivo do Nascituro, é a curatela, já que ele realmente não detém ainda, personalidade, de acordo com o artigo 2º do Código Civil, então ele não poderia estar exatamente na tutela. Então, quando a gente fala na proteção do nascituro, a gente fala em curatela, e também, falamos em curatela em relação às pessoas maiores de 18 anos, que por alguma deficiência, elas não têm condição de expressar a sua vontade, E quando eu falo expressar a vontade, não é só expressar a vontade, na maneira verbal, porque muitas vezes uma pessoa, ela está sofrendo de afasia, perda da voz, mas ela pode se comunicar, por meio de escrita, por meio de um teclado, quando a gente fala em pessoas que não podem se comunicar, e não podem se comunicar de forma nenhuma, tá? Muitas vezes a gente pensa assim, como é que um nascituro, ele pode realmente estar sob curatela, não é? Em que casos a gente verifica isso? Vamos supor o seguinte, que nós temos uma menina que esteja grávida e ela é dependente química, não é? Ora, é interessante, não é, que realmente o Estado se aproxime, não é, ou inicialmente a família, e num segundo momento o Estado se aproxime dessa menina que está gestante, dizendo exatamente o quê? A dependência química dela, não é, ou a utilização de substâncias durante a gravidez podem comprometer demais, não é, o feto. Agora, realmente a curatela de nascituro, ela só é eficaz se realmente a mãe também estiver sob curatela, né? Porque a gente imagina, como é que eu vou controlar as atitudes, não é, de uma gestante para proteger o feto, não é? Só posso controlar as atitudes dessa gestante se ela também estivesse sob curatela. Então, a gente vai ver que a curatela do nascituro, ela realmente é eficaz quando realmente a gestante também está sob curatela, ou se a gestante for menor, não é, ela estiver sob tutela, ou sob familiar dos próprios genitores, tá? Então, a gente vai ver que o nosso Código Civil, eu até aprontei uma apresentação, mas eu não estou conseguindo compartilhar com vocês, mas eu vou colocar a apresentação no nosso material didático, apesar da apresentação ela ser somente, não é exatamente a cópia dos artigos do nosso Código Civil. Quando a gente vai tratar de curatela, a gente começa aqui no artigo 1767, tá? E nós vamos até o artigo 1783A. E vocês podem perceber, não é, que eu não sei no Código Civil de vocês, o meu eles já retiraram, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, ele alterou demais o Instituto da Curatela. E o que a gente percebe, não é? E hoje, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele teve um impacto tão grande realmente no nosso ordenamento jurídico, que ele transformou o quê? Como nós sabemos hoje, só quem é absolutamente incapaz é pessoa abaixo de 16 anos de idade. E outra pessoa, mais grave que seja a deficiência dela, no máximo ela estará no patamar do relativamente incapaz, né? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou demais essa questão da capacidade. Hoje, não é, teoricamente, todas as pessoas são, não é, totalmente capazes ou, no máximo, relativamente incapazes. E só aqueles abaixo de 16 anos de idade, num critério realmente biológico, que seriam absolutamente incapazes, tá? Então, o que seria a curatela? Tal e qual a tutela, ela também é um encargo civil, não é? Mas, diferentemente da tutela, que a gente sabe que a tutela é um encargo individual, uma coisa que a gente até já conversou bastante aqui. Vamos supor que eu seja casada e eu seja nomeada tutora de um menor. Só eu serei tutora dele, porque a tutela é um encargo individual.
o meu marido não será nada, não é, desse menor, não é, por exemplo. Já a curatela, não, ela é um encargo que ela pode ser tanto individual, como também ela pode ser compartilhada, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele muda isso também, ele transforma a curatela do encargo individual para a possibilidade de ser um encargo compartilhado, ou com a guarda compartilhada. Vocês imaginam que a maioria das pessoas que estão sob curatela é que tem uma deficiência neurológica, não é? Ocasionada por uma síndrome, ou então ocasionada realmente por uma enfermidade, não é? Neurológica, como o mal de Parkinson, né? Mal de Alzheimer. Então, vocês imaginam como é pesado esse encargo, não é? Fixamente, não é? Na responsabilidade de uma única pessoa. Então, hoje, não é, a gente vai ver que nós temos tanto a curatela individual, como também temos a curatela compartilhada. E o artigo 1767, ele vai dizer aqui quem são as pessoas que estão sujeitas à curatela. E a gente vai ver, não é? Primeiro, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Então, olha como o critério hoje da curatela, ele é bem objetivo. Se eu não posso exprimir a minha vontade, seja verbalizando, seja escrevendo, ou por meio de alguma tecnologia de comunicação, então aí eu estarei sujeita à curatela, não é? Eu gosto muito, não é, dessa modificação que houve a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, porque hoje nós vamos ver que existe mais consistência para o magistrado na hora de deferir ou não a curatela, né? Então, né, o artigo 1767, estão sujeitos à curatela, primeiro, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Aí o inciso 2 foi revogado, o inciso 3 está, não é, os ébreos habituais, os viciados em tóxicos, né, que é realmente as pessoas que estão em dependência química, seja de uma droga lícita, como o álcool, ou seja, ou qualquer outra substância, ou mesmo uma substância ilícita, não é? E o inciso 4 foi revogado, e o inciso 5º, os pródigos, são aquelas pessoas, não é, que não têm nenhum controle sobre os seus gastos, e elas podem levar a sua própria ruína e a ruína, né, de pessoas próximas a ela, até mesmo cônjuges ou companheiros, familiares, não é? Então, essas pessoas aqui, somente estas estão sujeitas à curatela, ou seja, aquelas que não podem exprimir a sua vontade, aquelas dependentes químicas, não é? Independentemente da substância, e aquelas pessoas, não é, que são diagnosticadas como pródigas. Né? Professora, para classificar essa questão dos pródigos, Sim. Qualquer pessoa que tenha interesse nos bens, herdeiro, ou só em linha reta, pode ser em linha colateral. Pode ser qualquer pessoa, não é, que esteja principalmente dividindo despesas, não é, ou esteja sendo responsável pelo sustento desta que é pródiga, né? Então a gente coloca. Não é, professora? Como é, Linda? Entra com a ação. Entra com a ação, exatamente. Só que hoje, né, o CPC ainda fala em interdição, tá? O Código Civil, ele não fala mais em interdição, ele fala em tomada de decisão apoiada. Agora, no caso dos pródigos, eu poderia dizer o quê? Que o juiz ainda interdita, mas a interdição do pródigo, porque o que é interditar? É retirar de você, não é, algum ato da vida civil. Isso é uma grande violência, né? Por isso é que o magistrado tem de olhar isso com muito cuidado, né? Então, na questão do código, ele só vai retirar o quê? Qualquer forma de transação que envolva o patrimônio. Tá? E aí ele vai passar essa responsabilidade para uma pessoa que viva com esse pródigo, né? Porque quando a gente fala em curatela, quem é que vai ser nomeado curador, não é? A não ser em casos excepcionais, quando a pessoa realmente necessita de uma internação, não é? Então, você vai ver que existe um curador e a pessoa não está vivendo com ele. Mas eu diria que 99% das vezes, o curador é aquela pessoa que vive com o curatelado.
Olha, os Obrigada, artigos... professor. Nada, linda. O artigo 1768 a 1773, ele foi revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, para a gente ver, não é, como realmente sofreu um grande impacto. Aí o artigo 1774 vai dizer: aplicam-se à curatela disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, vamos supor que eu seja curadora de alguém que tenha patrimônio, porque eu nem falo na questão, porque, por exemplo, a gente vai para a defensoria pública, que a gente verifica muitas pessoas que estão sob curatela, mas que elas recebem só uma pensão do INSS, uma pensão de um salário mínimo. Nesse caso, a gente vai ver que a pessoa ela não tem patrimônio, não é? Então, é necessário aquele balanço, a apresentação daquele balanço anual e daquela prestação de contas de 2 em 2 anos que a gente viu na tutela? Não, não é necessário. Mas se eu sou curadora de alguém, não é, que tenha patrimônio, então vai ser igualzinho à tutela. Eu vou apresentar balanço anual e prestação de contas de 2 em 2 anos, não é? E o juiz, junto com o MP, vai analisar tanto esse meu balanço anual como essa minha prestação de contas. Se por acaso for verificado, né, ou eu for denunciado que estou realmente dilapidando o patrimônio desse maior que está sob curatela, não é? Então, eu poderei ser afastada da curatela, não é? Provisoriamente, e depois até mesmo exonerada da curatela, tá? Mas eu afirmo para vocês, a grande maioria das pessoas que estão sob curatela no nosso país, o curador não precisa apresentar esse balanço, nem essa prestação de contas, porque são pessoas, não é, que não têm patrimônio significativo. O artigo 1775, né, vai dizer: o cônjuge ou companheiro, não separado judicialmente ou de fato, é de direito curador do outro quando interdito. Então, né, a gente vai ver que praticamente foi só nesse artigo, ou talvez em outro, que o legislador aqui do Código Civil fala em interdição, né? Porque, como a gente vai ver, a grande modificação do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi exatamente trocar a interdição por tomada de decisão apoiada. Porque o que era a interdição até então? Na interdição, eu não tinha mais voz sobre determinados, não comportamentos que o juiz repassava para o meu curador. Então, não é, se a depender dos limites, não é, da minha interdição, eu poderia até ter uma interdição total, ou seja, eu não tomaria mais nenhuma decisão sobre a minha vida, quem a tomaria seria o meu curador, não é? E a gente vai ver que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem um outro posicionamento. Não, você, Cremilda, não é, que está sob curatela, que você vai entrar em curatela, você tem o direito, né, de escolher os seus apoiadores, porque muitas vezes o que acontece, as pessoas mais próximas a gente não necessariamente seriam as mais confiáveis, principalmente em matéria patrimonial. É só a gente verificar o que acontece em várias famílias, quando alguém falece, é aberto o inventário. A gente verifica, não é? Eu vejo muito isso no meu dia a dia, quando a questão do dinheiro está em jogo, muitas vezes até as famílias, não é, as pessoas que até então tinham um bom relacionamento, esses relacionamentos são fraturados, não é, por esses interesses patrimoniais. Então, hoje, enquanto a pessoa puder expressar a sua vontade, ela vai poder escolher os seus apoiadores, não é? Ela só será realmente interditada, se a gente pode utilizar ainda esse termo, não é? Se ela não puder exprimir a sua vontade. E olhe, ela só ficará na questão da curatela enquanto ela não puder exprimir a vontade dela. Porque se por acaso algum dia ela conseguir se recuperar, então a curatela vai cessar. Tá? E como eu falei para vocês, o legislador ele pretende que as pessoas que sejam nomeadas curadoras sejam aquelas que estão mais próximas, não é, daquele que necessita estar sob curatela. Por isso que o artigo 1775 fala: o cônjuge ou companheiro não separado judicialmente
ou de fato, é de direito curador do outro quando interdito. Mas vamos supor que essa pessoa, não é, ela não tem um cônjuge ou companheiro, então, apesar de ter um cônjuge ou companheiro, não está vivendo com essas pessoas no momento. Nós temos o parágrafo 1º. Na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe. Na falta destes, o descendente que se demonstrar mais apto. Então, vocês estão vendo que o legislador sempre procura pessoas mais próximas, não é, ao curatelado. Parágrafo 2º, entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos, não é? Ou seja, se uma pessoa tem filhos e netos, o que o juiz ele vai olhar primeiro? Os filhos, e no segundo momento ele olharia para os netos. Parágrafo 3º, na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador. Então, a gente vai ver que, muito parecido com a tutela, nós temos tipos de curatela. Só que nós não temos aqui curatela testamentária. Vocês estão vendo que nem o artigo 1775, ele não fala que eu posso nomear curador por testamento, não é? Mas nós temos o quê? Nós temos a curatela legítima, que ela envolveria quem aqui, não é? Cônjuge, companheiro, não é? Ascendentes e descendentes, não é? Nós temos a curatela dativa, o parágrafo 3º, que vai dizer que, na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador, não é? Então, é aí que você vai ver, não é, que um irmão ele pode ser curador de um outro irmão, não é? Ou nós podemos ser curadores de um primo, não é? Ou de um sobrinho, tá? A questão, né, da socioafetividade, ela também estaria aqui, né, na questão da curatela dativa, tá? Então, nós não temos curatela testamentária, pelo menos aqui não no Código Civil. Isso não quer dizer que ela seja proibida, ela só não é usual, porque vocês imaginam, a maioria das vezes, não é, quem está sob minha curatela é uma pessoa mais velha do que eu, né? Então, é diferente das outras formas que a gente viu, né? Porque a curatela, ela não é colocação em família substituta, como a guarda, como a tutela, como a adoção. A curatela, ela já faz parte do direito assistencial. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o curador, ele é mais jovem do que quem está sob a sua curatela, tá? Mas isso não impede, por exemplo, que eu faça um testamento. Vamos supor o seguinte, eu tenha um irmão maior de 18 anos de idade e que ele nasceu com uma grave deficiência. E pode ser que ele é mais novo do que eu e eu seja a curadora dele. E essa deficiência ela seja tão grave que ela não será ultrapassada, não é? Então, o que eu posso fazer me preocupando com meu irmão, não é? Eu posso fazer um testamento dizendo que se por acaso eu falecer antes do meu irmão, não é? Então, né, eu indico como curador fulano de tal. Agora, isso daí seria realmente levado em consideração pelo juiz? Sim, seria levado. Mas a gente vai ver, né, que o juiz ele tem critérios que podem não ser os meus para escolher realmente o curador. Então, apesar do Código Civil não tratar de curatela testamentária, mas ela não está proibida. Mas eu particularmente digo para vocês que eu não conheço nenhum caso, não é, de pessoas que tenham nomeado curador no seu testamento. Eu conheço pessoas que nomeiam tutor, não é, um filho menor, tá? Sempre pensando que podem falecer antes dos filhos, não é? De acordo com a lei natural. Aqui nós temos o artigo 1775-A, que vai dizer: na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa, né? Então, como eu falei para vocês, né, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele incluiu esse artigo 1775-A, ele cria essa nova modalidade de curatela, desculpe, que é a curatela compartilhada, não é? Até exatamente pelo motivo que eu falei para vocês, que muitas vezes, como se trata, na grande maioria das vezes, a curatela de uma pessoa maior com deficiência, então, às vezes fica muito pesado
para somente uma pessoa, né, ficar com esse encargo. O artigo 1776 foi revogado, não é? E nós temos o artigo 1777. As pessoas referidas no inciso 1 do artigo 1767 receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo seu recolhimento e estabelecimento que os afaste deste convívio. Então, quando a gente fala, não é, aquelas pessoas que por causa, não é, transitória ou permanente não possam expressar sua vontade, que nós vamos aqui no artigo 1777, essa filosofia antimanicomial, ou essa filosofia anti-institucionalização. Hoje, só em último caso, eu posso realmente, não é, requerer a internação de uma pessoa que está sob minha curatela, porque a pessoa com deficiência, ela tem, não é, direito à convivência familiar e comunitária. Então, somente no último caso mesmo, essas pessoas serão institucionalizadas. Porque a gente via até aqui, no Brasil, por exemplo, até 2015, quando o Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor, muitas vezes a família resolvia se descartar, não é, de parentes com mais idade, não é, e ia colocando realmente instituições públicas ou privadas, não é, até chamadas, não é, de asilos, e a gente vai ver uma filosofia do Estatuto da Pessoa com Deficiência totalmente contrário a essa institucionalização, até mesmo porque o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a gente já até tratou, ele vai dizer o quê? Que a pessoa com deficiência, seja ela qual for, ela tem direito, né, a casar ou constituir união estável, ela tem, não é, exatamente ao seu dispor o seu planejamento familiar, ela pode, né, exercer guarda tutela ou adoção, que ela pode também ser adotada, que ela tem direito à convivência familiar e comunitária. Então, não é só em último caso você institucionaliza alguém. E o artigo 1778, a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens dos filhos do curatelado, observado o artigo 5º. Ou seja, vamos supor que eu seja curadora de uma pessoa maior, mas essa pessoa que está sob minha curatela, ela tem filhos menores. Então, eu serei curadora do maior e serei tutora dos menores, não é? Agora, vocês sabem qual é a diferença? A curatela sobre esse maior, ela pode ser compartilhada, mas a tutela dos menores, só uma pessoa pode ser nomeada tutora, tá? Qualquer coisa me interrompa. O artigo 1779, ele vai falar da curatela do nascituro, ao dizer o seguinte: dar-se-á curador ao nascituro se o pai falecer, estando grávida a mulher, não tendo poder familiar. A gente vai ver, não é, que primeiro, por que a curatela, não é? Por que a curatela de nascituro? Do artigo 2º do Código Civil, que ele vai dizer o quê, não é? A personalidade inicia-se com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, não é? Então, já que nascituro não tem personalidade, então ele realmente não pode estar nem em guarda, ele não pode estar em tutela, nem pode ser adotado. Então, o que sobra para proteger o nascituro? Exatamente a curatela, que, como eu falei agora, há pouco não é mais colocação em família substituta, mas ela faz parte do direito assistencial. E aí, quando a gente olha esse artigo 1779, a gente pode até estranhar, porque ele vai dizer, não é? Dar-se-á curador ao nascituro se o pai falecer, estando grávida a mulher, e não tendo poder familiar. Aí vocês podem dizer, mas como é que ela não tem poder familiar se o filho ainda está sendo gestado? Porque ela já perdeu o poder familiar sobre outros filhos que ela, por acaso, tenha, não é? Por exemplo, vamos supor que ela já tivesse um filho e ela foi destituída do poder familiar, ou
ela foi suspensa do poder familiar, não é? E ela agora ela está grávida novamente. Então, quem é que exerceria o poder familiar assim que essa criança nascesse? Seria o outro genitor. Mas se esse outro genitor ele não existir ou ele não for conhecido, então essa mulher, né, esse filho que está sendo gestado, essa criança que está sendo gestada, estará sob curatela. Agora, como eu falei para vocês, se a gestante não está sob curatela, mas somente o nascituro, fica muito complicado para o curador proteger o nascituro. Vocês imaginam, não é? Uma gestante que ela é dependente química, o pai da criança não é conhecido. Vamos supor que ela seja minha irmã, tá? Ela é maior de idade, está grávida, é dependente química. Aí o juiz me nomeia curadora dela. Como é que eu vou proteger o nascituro? Como é que eu vou impedir que ela continue, por exemplo, utilizando a substância que pode causar sequelas ao feto, não é? Então, isso daí, queridos, é muito complicado. Agora, o parágrafo único, sim. O que ele vai dizer, o parágrafo único do artigo 1779? Se a mulher estiver interdita, seu curador será o do nascituro. Aí é muito diferente. Vamos supor que essa minha irmã, a dependente química, está grávida, eu consiga que ela seja internada compulsoriamente. Aí sim, como ela está internada compulsoriamente, aí ela não vai ter acesso mais à substância, não é? E, consequentemente, vai ser até mais controlado o comportamento dela. Por exemplo, ela vai conseguir praticar um autoaborto, se ela estiver institucionalizada, dificilmente, não é? Já se ela não estiver sob curatela, como é que eu poderia impedir até mesmo que ela interrompesse essa gravidez, tá? Então, essa questão de você dar curador ao nascituro, mas a gestante não está sob curatela, é muito idealista, né? Eu só consigo realmente proteger o nascituro sob minha curatela se realmente a gestante também estiver sob curatela. Aqui o artigo 1781, o artigo 1780 foi revogado, né? E o artigo 1781 vai dizer: as regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, restrição do artigo 1777, né, e as desta seção, do artigo 1772 e desta seção. Artigo 1782, a interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração. A gente vai ver aqui o artigo 1782, que essa é a menor curatela que existe, né? Essa é a curatela mais limitada que existe, é a curatela do pródigo, porque o pródigo pode fazer tudo, menos, não é, tocar em patrimônio, como diz aqui, não é? O que o pródigo não pode fazer, não é? Ele só não pode, né, sem curador, não é? Porque aí ele teria de ser assistido pelo curador, esses atos aqui terem validade. Se ele não for assistido, ele não vai poder nem emprestar, nem transigir, né? Transigir é exatamente negociar, tá? Dar quitação, alienar, hipotecar. Mas, por exemplo, o pródigo, ele pode casar sem a anuência do curador? Pode. A única coisa do casamento, ele não pode fazer o que é, sem a anuência do curador, é o pacto antinupcial. Realmente, não é? A gente pode até pensar, tudo bem, o pródigo pode casar sem a anuência do curador, mas ele poderia casar em que regime, então? Ele casaria naquele regime, não é necessário fazer um pacto antinupcial, que é o regime legal, que é o da comunhão parcial. A gente muitas vezes pensa até o seguinte, o pródigo, ele casar sem a anuência do curador,
ele cairia na separação obrigatória, né, lá do artigo 1641. Mas a gente vai ver que o código não está ali listado no artigo 1641. Ou seja, quem é obrigado a casar no regime da separação de bens, a gente vai ver, né, os maiores de 70 anos, aqueles que dependerem de autorização judicial para casar, e aqueles, não é, que casam inobservando uma causa suspensiva, lá no artigo 1523. Então, a gente vai ver que o pródigo não está no artigo 1641. Então, a gente faz o seguinte raciocínio: o pródigo pode casar sem anuência do curador? Pode. Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele garantiu casamento e união estável a qualquer pessoa, independentemente da sua deficiência, contanto que ela possa expressar a sua vontade, né? Então, o pródigo pode casar sem anuência do curador. Mas ele pode escolher regime de bens? Não poderia, porque regime de bens tem tudo a ver com patrimônio. Então, se ele pode casar, mas não pode escolher o regime, e ao mesmo tempo ele não está no artigo 1641, então resta para ele o quê? O regime legal da comunhão parcial. E o artigo 1783, ele complementa, não é? Quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo, não é, determinação judicial. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que eu seja casada com um homem, não é, no regime da comunhão universal, e ele se torne deficiente, né? Ele não possa mais expressar a sua vontade. Então, o que eu vou fazer, não é? Eu vou impetrar, não é, uma ação de curatela, tá? Ora, nós somos casados no regime da comunhão universal. Isso quer dizer o quê? Todo o nosso patrimônio, ele é comum. Então, se eu tentar dilapidar o patrimônio dele, eu estou realmente dilapidando o meu próprio patrimônio. Então, por conta disso, no regime da comunhão universal, em regra, não precisa apresentar a balança anual e prestação de contas de 2 em 2 anos. Mas, como a gente vai ver na quarta-feira, eu vou voltar com vocês, né, no regime de bens, porque faltam 2 regimes de bens para a gente olhar. Comunhão universal, que é bem rapidinho, e a participação final nos aquestos, tá? Então, a gente vai ver que qual é a regra da comunhão universal? Eu até digo que é a regra, né, que é o regime, não é, do amor, né, porque na comunhão universal, como a gente vai ver, é o único bem que ele agrega heranças e doações. Porque nos outros regimes, heranças e doações, independente de eu receber antes ou durante o casamento, não se comunicam, né? Heranças e doações são meus bens particulares, mas na comunhão universal, não. Heranças e doações são bens comuns, né? Agora, vamos supor, a gente vai ver no regime da comunhão universal, excepcionalmente, pode haver bens particulares na comunhão universal. Por exemplo, não é? Vamos supor que meu marido ele recebeu uma herança com cláusula de incomunicabilidade. Isso quer dizer o quê? A cláusula de incomunicabilidade, como a da impenhorabilidade e da inalienabilidade, são cláusulas restritivas, ou seja, elas restringem o patrimônio. A cláusula da incomunicabilidade, ela restringe o patrimônio ao cônjuge dessa pessoa. Então, se o meu marido casado comigo, ele recebe uma herança, uma doação com cláusula de incomunicabilidade, significa dizer o quê? Essa herança ou essa doação não se comunica comigo, então só é do meu marido. Então, se o meu marido cai sob minha curatela no regime da comunhão universal e ele tem algum patrimônio que seja incomunicável para mim, então o juiz ele pode exigir de mim que eu apresente balança anual e prestação de contas sobre esse patrimônio que não me pertence, tá? E o que a gente deduz aí também? E se eu sou casada com meu marido em outro regime, que não seja o da comunhão universal, e ele tem patrimônio, o juiz sempre vai exigir de mim, curadora, balança anual e
prestação de contas de 2 em 2 anos, tá? Ele só não exigiria se eu fosse casada no regime da comunhão universal, se não houvesse nenhum bem do meu marido que fosse incomunicável. Mas se houvesse até algum patrimônio incomunicável, ou seja, que não me pertenceria, o juiz poderia exigir balança anual e prestação de contas de 2 em 2 anos. Ficou claro isso, queridos? Porque, por exemplo, né, só para exemplificar um pouquinho mais, na comunhão parcial, que nós já vimos, a gente vai ver o quê? Os bens que nós adquirimos antes do casamento, eles são nossos bens particulares, não é? Então, claro, se eu sou casada com um homem no regime da comunhão parcial, ele tem bem adquirido antes de casar comigo, e hoje eu sou nomeada curadora dele, então eu vou ter de apresentar balança e prestação de contas sobre esse patrimônio que só pertence a ele e não pertence a mim, tá? A mesma coisa a participação final nos aquestos, como a gente vai ver, a mesma coisa a separação de bens. E aqui, por último, a gente vai ver a tomada de decisão apoiada, que é exatamente a grande novidade, não é, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha como é interessante, tá? O artigo 1783-A, ele vai dizer o seguinte: a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Então, olhe como é interessante, independentemente da minha deficiência, mas enquanto eu puder expressar a minha vontade, eu vou poder escolher as pessoas que vão tomar realmente as rédeas, não é, dos atos da minha vida civil, quando eu não tiver mais condições de fazê-lo, né? Então, a tomada de decisão apoiada, ela é sempre, ela é feita no momento anterior, não é, aquela deficiência, onde eu não possa mais expressar minha vontade, né? Por exemplo, vamos supor que hoje eu vá ao neurologista, eu estou me sentindo estranha, e ele vai dizer o seguinte: Cremilda, parece que você está aí desenvolvendo uma doença neurológica, não é? Vamos supor, Alzheimer, né? E ele diz assim para mim: olha, Cremilda, eu acho que nos próximos 2 anos você vai estar bem, mas daqui a 2 anos você vai estar bem confusa, e talvez você não consiga mais administrar o seu patrimônio, por exemplo, né? Então, o que eu faria hoje, né, é exatamente, não é, eu mesmo poderia mover o quê? Uma ação de curatela, uma ação de nomeação, não é, de apoiadores. Eu iria ao juízo de família, junto com 1 ou 2 pessoas da minha confiança, e eu pediria o quê? Para o juiz realmente, não é, nomear essas 2 pessoas para quê? Quando eu estiver numa situação, né, de maior confusão mental, elas possam tomar determinadas decisões por mim. E o juiz vai me perguntar que decisões são essas, não é? Que eu vou querer, que eu vou permitir que elas tomem por mim inicialmente. Então, vocês vão ver, né, que a pessoa com deficiência, ela vai ser o sujeito da sua história, não é? O máximo possível. Professora, Sim. com licença, o que difere essa tomada de decisão apoiada dos outros institutos, da curatela, da tutela, é a questão de você mesmo escolher. Essa é a diferença. Porque na tomada de... Ótima a sua pergunta. Porque na tomada de decisão apoiada, quem é a autora da ação? Sou eu, né? Na ação de curatela, quem é o autor? É a pessoa que quer exercer a curatela sobre o outro. Né? Então, a gente vai ver que o que muda aí é o polo ativo realmente da ação. Professora, na prática esse pedido é uma coisa simples, assim, leva tempo? Não conheço um caso real de tomada de decisão apoiada. Nenhum.
Os juízes continuam, não é, recebendo ações de curatela acumulada com nomeação de curador. Talvez por desconhecimento, né, professora? É um instituto muito novo. Muito novo, e muitas vezes, né, as pessoas também não querem abrir mão das suas decisões da sua própria vida, não é? E ficam, aqui no Brasil, a gente nós vamos ver, eu percebo que nós temos muitas dificuldades, né? Por exemplo, testamento, pouquíssimas pessoas fazem testamento, né? Muitas vezes é até uma superstição, aquele medo, não é, de, eu estou fazendo um testamento, então a morte pode se aproximar de mim mais rapidamente, não é? Eu vejo muito também essa questão de você não querer, não é, abrir mão de nenhuma decisão da sua vida. Até o momento em que, se a pessoa estiver muito confusa, um outro, não é, ele vai tentar fazer isso mesmo contra a sua vontade, né? Mas é complicado. Eu não conheço nenhum caso, e até todos os congressos, né, que eu participei até então, todo mundo diz isso, né? Os advogados, defensores, nunca fizeram, né? Nunca trataram de nenhum caso concreto de tomada de decisão apoiada, infelizmente. Muito interessante, professora. Eu vou pesquisar agora, porque quem ficou curiosa fui eu. Muito interessante, viu? E a gente vai ver que está tudo bem montadinho aqui no Código Civil, né? Que nada impediria que isso daqui realmente se concretizasse. É um problema mais social, viu? Assim, as pessoas não estão preparadas, não têm a humildade ainda de reconhecer que não são capazes. Eu acho que envolve o problema social também, da sociedade que está inserida, né? Isso mesmo, né? A questão social, cultural, né? O medo também, tem questão família, isso também eles contam muito com isso. Uhum. Tanto é que a tomada de decisão apoiada, ela vai permitir o quê? Olha o que diz o artigo 1783, que você pode, né, que a pessoa com deficiência, ela vai eleger pelo menos, não é, 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança. Nem fala em familiar. Fala, né, em 2 pessoas idôneas, porque é necessário que uma fiscalize a outra, não é? Nessa tomada de decisão sobre a minha vida, não é? No momento posterior. E aqui vocês estão vendo que o legislador nem fala em familiar, exatamente porque a gente conhece muitos casos de familiares que eles realmente, não é, vão tentar tirar vantagem daquela pessoa, né, que está sob sua curatela. O parágrafo 1º do artigo 1783-A vai dizer o seguinte: para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência, olha aí como realmente a pessoa com alguma deficiência, ela vai ser a autora, não é, dessa ação. A pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os limites do apoio, né, a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência, não é, do acordo, e o respeito à vontade, aos direitos e aos interesses da pessoa que devem apoiar. Então, você vai ver, não é, que até essa tomada de decisão apoiada, ela tem um prazo inicial e um prazo final. Agora, claro, né, que esses apoiadores, eles podem continuar no apoio, não é, findo esse prazo, se a pessoa apoiada assim o quiser, se o juiz considerar, né, que os apoiadores realmente estão fazendo tudo, não é, pelo bem, não é, do apoiado. Parágrafo 2º, o pedido de tomada de decisão apoiada será requerido pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste artigo. Parágrafo 3º, antes de se pronunciar sobre o pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar, após oitiva do Ministério Público, ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestaram apoio, não é? Porque realmente, não é, por exemplo, não é?
eu, né, nesse momento, pelo que eu saiba, eu não tenho nenhuma deficiência. Então, eu poderia chegar com dois amigos ou duas amigas perante o juiz, não é? A pedir realmente que eles fossem nomeados meus apoiadores, o juiz ou a juíza diria assim para mim: Cremilda, me dê aí pelo menos um atestado, um laudo, não é, que prove que você, né, está desenvolvendo alguma deficiência, ou que você possui alguma deficiência. Se eu dissesse, não, excelência, eu não tenho esse laudo, então o juiz vai dizer não. Então, aí existe a impossibilidade jurídica do pedido. Eu só posso apreciar isso daqui no caso de alguma deficiência, não é? Poderia até ser, queridos, uma deficiência física, por exemplo, vamos supor que eu sofresse algum acidente, né, uma queda, um acidente de carro, e eu ficasse imobilizada, né, durante algum tempo, e eu precisasse realmente que alguém tomasse as atitudes por mim, e não quisesse ficar passando procuração por cima de procuração para essa pessoa, tá? Então, aí, na questão da deficiência física, mesmo provisória, eu poderia realmente nomear apoiadores para mim, mas sempre é necessária a existência de uma deficiência, seja ela física, seja ela mental, seja ela sensorial, alguma deficiência que me iniba nesse momento, ou que vá me inibir no momento, né, futuro de praticar algum ato. Parágrafo 5º, a decisão, não é, a decisão tomada por pessoa apoiada para validade, desculpe, a minha lente embaçou, desculpe. Decisão tomada por pessoa apoiada para validade sobre terceiros, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites, né, do apoio acordado. Não é? Então, realmente, não é, as minhas decisões, elas têm validade, né, perante terceiros, não é, sem restrições, desde que esteja inserido nos limites, não é, do apoio acordado. Agora, pode ser o seguinte: se o terceiro souber que eu tenho apoiadores, ele pode recear fazer alguma negociação comigo sem a assinatura dos meus apoiadores, não é? Apesar de eu ter, de eu poder tomar as minhas decisões, porque, olha, eu não estou interditada. Se eu estivesse interditada, é que o meu curador, e só ele, poderia tomar as decisões. Mas eu não estou interditada, eu estou apoiada. Eu posso continuar tomando as minhas decisões. Mas vamos supor, eu quero vender um imóvel para um terceiro. O terceiro, ele tem conhecimento que eu estou com apoiadores. Então, pode ser que ele se sinta inseguro em fazer esse negócio só com a minha assinatura, prevendo o quê? Que posteriormente eu possa tentar anular esse negócio jurídico, tá? E prevendo isso, essa insegurança do terceiro, aí nós temos, né, o parágrafo 5º que vai dizer o quê? Terceiro com quem a pessoa apoiada mantenha relação negocial pode solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato ou acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado, tá? Mas vocês estão vendo que a tomada de decisão apoiada, mesmo já tendo apoiadores, não retira de mim, não é, os atos da vida civil. Parágrafo 6º, em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o Ministério Público, decidir sobre a questão. Então, quando é que uma decisão minha vai ser levada, não é, à apreciação do magistrado? Quando exatamente a minha decisão conflitar, não é, com os meus apoiadores. E aí isso daí vai ser levado a juízo, e o juiz é que vai decidir se vai prevalecer a minha vontade ou se vai prevalecer a vontade dos meus apoiadores. Parágrafo 7º, se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida, não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério Público ou ao juiz. A gente vai ver que isso é muito parecido com a tutela, quando a gente viu aquela figura do protutor na tutela. Quem é o protutor? É uma pessoa nomeada pelo juiz quando
aparece alguma denúncia contra o tutor. Então, o juiz ele nomeia um tutor para se aproximar do tutor, não é, e verificar se ele está agindo com idoneidade perante a criança ou adolescente. Mesma coisa aqui, não é? Apesar de nós não termos a figura do procurador, não é? Nós temos a do pró-tutor, mas não a do procurador, mas realmente o juiz, ele poderia até mesmo nomear aqui, nesse caso, um defensor público, ele sempre vai ser, não é, esse coringa, não é, a defensoria pública, a ser o curador especial, não é? E é esse curador especial, ele se aproximaria dos meus apoiadores, não é, para verificar se eles estão agindo realmente com licitude em relação ao apoio. Parágrafo 8º, se procedente a denúncia, o juiz destituirá o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada, se for de seu interesse, outra pessoa para prestação de apoio. Então, quando um dos meus apoiadores, ele realmente é provado, não é, que ele não está fazendo a coisa lícita, o juiz o destitui, não é? E aí vai perguntar para mim se eu quero substituí-lo com outro apoiador ou não. Parágrafo 9º, a pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Então, a qualquer momento, eu posso dizer o quê? Excelência, eu não quero mais continuar, não é, sendo apoiada, ou eu não quero mais continuar tendo esses apoiadores. Vocês estão vendo, né, que em nenhum momento a capacidade civil é retirada da pessoa, não é, que está sendo apoiada. Parágrafo 10, o apoiador pode solicitar ao juiz a exclusão de sua participação do processo de tomada de decisão apoiada, sendo o seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Pode ser também, não é, que um apoiador não queira mais continuar me apoiando, né, eu estou dando muito trabalho, estou dando, não é, está havendo muita discussão entre a gente, então esse apoiador, ele pode também solicitar o seu desligamento, mas ele vai ter de realmente esperar que o juiz, não é, ele se manifeste sobre esse pedido. Só após o juiz, não é, conceder esse pedido do afastamento, é que esse apoiador, não é, não terá mais nenhuma responsabilidade sobre o apoiado. Parágrafo 11, aplicam-se à tomada de decisão apoiada, no que couber, as disposições referentes à prestação de contas, não é, na curatela. Como eu tinha falado para vocês, não é, realmente a apresentação do balanço anual e prestação de contas, não é, de 2 em 2 anos, tá? Então, queridos, seria isso, né, que eu teria para trazer para vocês hoje, não é, sobre a curatela, tá? E aí eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer algum comentário, tirar alguma dúvida. Professora, me repete só a comunhão, o regime do curado, quando ele casa, o obrigatório é o parcial, não é isso? Exatamente, né? Claro que se o curador apoiá-lo, né, se o curador assisti-lo, o pródigo poderia casar em qualquer regime de bens. Eu sempre comparo uma pessoa sob curatela ao menor entre 16 e 18 anos, não é? Que ele precisaria de assistência, não é, do curador, não é? Isso daí, o código em relação a casamento, não é? Porque se a pessoa tiver, não é, sob curatela, por outro motivo que não seja realmente, não é, a prodigalidade, então realmente ela teria a total capacidade aí para casar e para escolher o seu regime de bens. Eu sei que isso daqui, às vezes, queridos, a curatela, ela fica uma coisa meio complicada a gente trazer isso para a prática. Vocês imaginam o seguinte, não é? Vamos supor que eu tenho um filho com síndrome de Down, né? Ele já tem 18 anos de idade. Ele pode casar? Pode. Mesmo sem a minha assistência? Pode. Ele pode escolher o regime de bens dele? Pode. Olha como a coisa é complicada, porque eu posso achar que meu filho, pela questão da síndrome,
ele não tem total compreensão do que ele está fazendo. Mas para eu poder intervir em alguma coisa, ele necessitaria estar sob curatela, não é? Se não existe uma ação de curatela, ou se eu não fui nomeada apoiadora dele, eu não vou poder me envolver nisso, não. Mesma coisa se o meu filho fosse um enfermo mental. Vamos supor que meu filho ele sofresse de esquizofrenia, né? Ele pode casar sem a minha anuência? Pode. Ele pode escolher o regime de bens dele sem a minha anuência? Pode. Eu só poderia intervir se ele estivesse o quê? Sob curatela. Então, quando a gente tenta passar isso para a realidade, para o dia a dia, fica uma coisa complicada, não é? Porque eu posso muito bem saber que o meu filho, ele não tem, não é, o discernimento para os atos da vida civil, mas se eu não tiver corrido atrás, não é, e conseguido ser nomeada curadora dele, nada vou poder fazer em relação a isso, né? Aí vai depender do juiz, se vai casá-lo ou não. O juiz, claro que ele pode suspender a celebração do casamento, se ele verificar que a pessoa não tá conseguindo, pode suspender a celebração. Mas para eu intervir nisso, somente se o meu filho já estivesse sob curatela. Ou então, se pelo menos eu já fosse, não é, se nomeada apoiadora dele. Então, é muito complicado. É muito difícil algumas pessoas aceitarem essa reviravolta de 180 graus que nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência fez no Instituto da Curatela. E também na questão da capacidade civil. Pois, tudo bem, queridas? Tudo bem, professora. Olha, então vamos... Diga. Tudo ok. Ai, tá. Mas, assim, eu acho meio controverso, né, esse regime legal para quem é pródigo. Pródigo. Porque, assim, o pródigo, por exemplo, ele só diz... ele não tem o manejo, assim, do dinheiro, não é isso? Ele gasta mais, ele se excede no que ele pode gastar. Aí ele pega e casa num regime de bens, né, num regime legal, que, querendo ou não, envolve patrimônio. Isso. Aí acaba sendo, eu acho controverso, eu acho que era para entrar lá no rol do 1641, né? Eu acho que o pródigo era para, acho que foi um erro do legislador. Uhum. Agora, né, não fizeram isso porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele quer limitar ao mínimo possível, não é, exatamente as restrições a alguém com deficiência, né? Protege, e aí, né? A proteção que se é dada, né? Uhum. Pois, queridos, então vamos combinar assim. Quarta-feira a gente vê comunhão universal, tá certo? E sexta-feira a gente fala sobre a participação final nos aquestos. Tá combinado assim? Finaliza, né, professora? E finaliza, exatamente. Aí vocês estão de férias. Aí as notas até o dia 30, né, professora? Exatamente, né? Não, assim que vocês forem postando os trabalhos, eu já vou corrigindo aqui, já vou dando as minhas notinhas aqui na minha folhinha, né? E lá no dia 30 já vai dar tudo ok. Professor, e vocês receberam algum comunicado da reitoria sobre a questão das aulas presenciais? Porque, assim, já postaram tantas coisas e a gente fica, será que o próximo semestre também vai funcionar dessa forma? Entendeu? Já vieram tantos comunicados e a Unifor ainda não se manifestou, né? Não, ainda não. Acho que a Unifor está esperando um pouquinho, porque quem está mandando é o vírus, realmente, né? Mas eu particularmente acho que a gente inicia nessa modalidade, né? O próximo semestre. Uhum. Talvez nós tenhamos até novidades aí em matéria de tecnologia, não é? Talvez um aprimoramento maior, não é? Sobre essas ferramentas aqui. Mas realmente nenhum comunicado oficial nós tivemos ainda. Talvez a Unifor ela vai lançar um comunicado até lá para o dia 15 ou 20 de julho, né? Daqui a mais ou menos um mês, eu acho que nós teremos um comunicado nesse sentido. Eles fizeram uma avaliação conosco, né? Lá no Unifor Online, para ver
assim, uma avaliação para a gente, assim, para dizer se nós nos matricularíamos, se continuasse nessa modalidade. Uma espécie de avaliação para ver como vai ser, né? Certo. Porque acho que a grande maioria de nós se adaptou, não é? Mas claro que nós temos, Foi né, a alguns USP que alunos. já se manifestou, né? Que vai concluir o ano nessa modalidade. Né? É, Eu acho que eles estão se baseando nisso. exatamente. Então, vou aqui para a nossa gravação, lindos. Aí daqui a pouquinho eu tô